Boa noite, eu sou a Cília Simão. Estamos no área live. A gente está tendo um pequeno problema técnico com o designer e a gente vai tentar resolver mais uma vez. Deixa as pessoas começarem a entrar de novo. Deixa o Rafael aparecer aqui na tela. E aí ele vai. Pronto, mandei o convite de novo. Ian Molinos, Primata do Futuro, bem-vindos. Gente, vamos esperar mais um pouquinho. Rafael, tenta. Primata do Futuro começou a seguir a gente, obrigado. Todos os seguidores, todos os likes, todos os comentários são muito importantes para o nosso projeto. Vamos lá. Lu Barros, bem-vinda. Lunarque, obrigado, bem-vindos. Bom, gente, vamos esperar mais um pouquinho. Olá, obrigada, Luna Barros, Cozinha Artesanal, bem-vinda. Boa noite. Gente, só mais uns minutinhos, porque o Rafael está tendo um problema técnico lá no sistema dele. Bom, ele acabou de entrar. Deixa eu ver agora se eu consigo convidá-lo. Rafael, pede para entrar na conversa e eu te coloco, porque eu não consigo te acessar. Você está travado em você está travado em outro lugar aí. Pede para entrar na conversa, porque daí eu te coloco. Tenta com a Gepeto, então. Gente, o Instagram resolveu dar problema hoje e às vezes acontece. Desconecta e conecta de novo. Sai do Instagram e entra de novo, que aí eu acho que deve dar certo. Agora eu vou te convidar de novo. Pronto. Rafael, agora tenta me entrar na conversa e me chamar. Pedir para participar. É o bonequinho com a setinha.
Oi, Lu. Lu, você... Bom, vamos tentar então pelo seu Instagram, Lu, para ver se dá certo. Talvez dê certo pelo seu Instagram. E a gente faz pelo seu. Deixa eu te convidar então, Lu. Vamos ver se dá certo. Já fiz o convite. Agora tem que ver onde vai aparecer na tela aí de vocês. Eu acho que agora deu certo. Vamos lá. Não. Celular. Agora entrou. Me ouve? Tá me ouvindo? Tá dizendo que aí, agora deu. Uhul. E você tá. Agora, cadê o seu Estou te som? ouvindo. E você está me ouvindo? Tô te ouvindo, ó. Deu certo. A gente. Graças a Deus e graças ao bom Instagram. O Instagram de vez em quando faz essas surpresinhas com a gente. É assim mesmo. Ao vivo desse jeito. Não tem jeito. Obrigado. Anderson. Obrigado Obrigado. você. Obrigado você por ter insistido e esperado a gente A fazer dar gente espera. certo. Mas muito legal. É ótimo. Tem que esperar, né? Não tem jeito. Aprendi mais uma, aprendi várias hoje. Aprendi que tem que sair do outro Instagram, aprendi que tem que entrar no outro celular, aprendi várias hoje agora. É assim mesmo. A gente tem essa falsa impressão de que o mundo está todo conectado e não é bem assim, né? As pessoas ainda. As ferramentas digitais ainda atrapalham um pouco as pessoas, né? Eu Isso. acho, né? Mas fica tranquilo que não é só com você, não. 90% dos entrevistados, às vezes, tem problemas. Então, normal. Boa noite. Bem-vindo. Deveria ter um pré ao vivo, um pré-live. Vamos fazer um estudo, vamos ver se está tudo certo. E aí passa o som, passou o som, ok, vamos lá. Eu geralmente faço meia hora antes, mas hoje eu não tive como fazer por conta da correria aqui de Londres, né? Londres está uma maluquice por conta da chuva. Londres, quando chove, é uma beleza. A cidade fica toda parada, é um problema. Todo Fiquei tudo para. sabendo que tem uma amiga minha aí. Como? Eu fiquei sabendo que está chovendo por aí, porque tem uma amiga minha por aí. Tá chovendo. Aqui chegou a época das chuvas, né? A gente está esperando a neve. Sempre a expectativa da neve quando começa as chuvas, né? Demora um pouquinho e, enfim, em Londres, em geral, não neva tanto. Neva mais na Escócia, no interior, né? É mais frio e aí você tem mais neve. Enfim, aqui a gente tem uma expectativa danada quando começa essa época do ano, principalmente quem é do Brasil, né? Que não está acostumado com esse ciclo da neve, a gente fica querendo ver, né? Enfim, Imagina eu, Acílio, que moro em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é famoso por ser uma capital da cerveja, do chopp, de um chopp famoso aqui no Brasil, né? E é famoso pelo chopp, pela temperatura do ambiente, porque é tão quente o ambiente que pede a gente tomar uma gelada, né? Tomar uma cerveja, um chopp bacana. E é eles têm, bem. Hoje, inclusive, tá super. Eu tô suando aqui, não dá para ver, mas eu tô suando. aqui eles têm o costume contrário, né? Eles tomam a cerveja quente. É verdade, os pubs todos aí, né? É tudo quente, é a coisa mais engraçada, enfim. Bom, vamos lá.
Queria que você começasse, como você começa com todos os profissionais, né? Perguntando a formação acadêmica de cada profissional, que eu acho que é um bom começo, assim, porque a gente está falando de design, né? E aí é sempre interessante saber de onde que vem cada profissional, né? Tem profissionais que vêm da arquitetura, profissionais que vêm da moda, e acabam entrando nessa área. Então, por isso que a gente faz essa pergunta, para saber, né, se são designers de produto, arquitetos, enfim. Queria que você contasse um pouquinho do começo da tua história profissional, né? Legal. Acílio, a gente está em 2022, Sim. eu completo, ano que vem eu completo 10 anos de carreira solo, né? De assinar as minhas próprias peças. Antes disso, eu estava estudando na Faculdade de Belas Artes em São Paulo, tá? Mas eu estava na Belas Artes por, no final da faculdade, porque o meu início das faculdades foi na PUC do Rio. E na PUC do Rio eu fazia duas faculdades. Eu fazia design de produto e design gráfico, né? Design de objetos, design artístico, né? Enfim, eu fiz as duas faculdades. Eu digo que as duas não se desvencilham, né? Ao mesmo tempo que onde você tem seu produto, se é de mercado, né? Se é mercadológico, você tem o seu produto numa prateleira, a partir do momento que ele está na prateleira, ele necessita de uma embalagem, né? Ele necessita de marca, ele necessita de uma imagem, de identificação, e aí vai. Então, eu sempre pensei que seria um pouco melhor onde eu conseguisse estudar as duas áreas. Não só por isso, tá? Eu sou apaixonado mais pelo design de produto, tá? Apesar de fazer bastante, trabalhar bastante diariamente com design gráfico. Mas é legal porque eu só mostro, eu não só mostro, eu tento mostrar um pouco por trás dos bastidores das minhas peças, onde eu também mostro as embalagens, né? Mas enfim, voltando, eu fiz PUC do Rio. Fiz PUC do Rio, comecei lá em 2004, fiz 3 anos e meio lá, uma cidade incrível, o corpo docente maravilhoso, a faculdade com muitas máquinas, muitas aulas bacanas, as pessoas são muito, muito interessantes por lá, é um ambiente propício ao design. Se eu não me engano, é uma das melhores, se eu não me engano, é uma das melhores faculdades de design da América Latina, tá? A PUC do Rio. A PUC do Rio. Feito, eu estudei com o Zanini, tá? Eu estudei com Rodrigo Calisto, estudei com Mana Bernardes, estudei com algumas pessoas que hoje estão despontando no design brasileiro hoje, tá? É, Isso, nós entrevistamos o Rodrigo semana passada, né? exatamente. E aí a gente tem um pessoal bom que saiu dessa faculdade, mas eu tive uma oportunidade incrível de trabalhar em São Paulo com moda. Então, eu fazia faculdade no Rio, ganhei esse convite em São Paulo, fui para São Paulo. Me joguei em São Paulo, fui trabalhar com moda, trabalhei com a gente chama de habillé, né? A gente chama de alta costura. Trabalhei com bordado de a manual, paetê, vidrilho, Swarovski, aquelas pedras todas em É vestidos de super festa. A gente fazia tanto a estampa quanto a produção do vestido. Era muito legal. E isso. São Paulo é muito bom. Diga, perdão. Então, isso é um mercado muito interessante, né? Não é à toa que tem aquele super profissional que é o Lesage francês, né? Que é o mestre dos bordados, faz todos os bordados da alta costura, e ele tem uma escola de bordado, né? Ele é um mestre, assim, tá em todos os vestidos que são bordados em Paris são feitos por ele, de todos os grandes estilistas, né? E ele tem uma escola. Ele é muito famoso, é um cara que eu acompanho, que eu gosto do trabalho dele, e vestido bordado em passarela é do Lesage, não tem como não ser, né? E ele trabalhou com esses grandes nomes todos. Saint Laurent, Chanel, todas essas grandes marcas ele faz. Né? Só te Uhum. implementando.
Você estava falando a gente estava falando da minha iniciação e da minha formação, né? E aí fui parar em São Paulo e fui parar em São Paulo por conta desse emprego dentro da moda, né? E não conheço o rapaz que você acabou de dizer, de exemplificar, mas a técnica que a gente usava era bem bacana, porque quando você fala em design industrial, ou design de produto, você fala em design industrial. Né? E o industrial é industrial, você tem que ter uma quantidade de produção mínima, que a gente diz, né? Mas você precisa ter um padrão de qualidade. Seu áudio está cortando um pouquinho, daqui a pouco o Instagram recupera, mas pode continuar falando. O Rafael desconectou, eu acho que ele ficou sem bateria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar conectar ele de novo. Nós estamos com um problema técnico. Vamos ver se a gente consegue resolver. Ok. Voltou online, vamos tentar. Vamos lá, voltou. Sem problema. Não fique. Você estava falando do industrial, né? Você estava explicando o design industrial. O design industrial, onde eu ganhei o convite para trabalhar em São Paulo e fui fazer moda, só resumindo, só para voltar onde a gente estava. E a moda, você fala em design industrial também, em produção industrial, design e produção industrial, mas você também fala em pequenas, em exclusividade, né? A moda no grande... Perdão, não ouvi. A gente fala em pequena escala e no artesanal, né? A moda tem muito do artesanal, né? Principalmente essa parte de alta costura. Né? Tudo feito. Exatamente, a parte de alta costura é muito exclusividades, né? Tem grandes marcas que trabalham com exclusividade dentro da loja, né? Pode ter tanto os produtos de tiragem grande quanto os exclusivos, onde as pessoas tiram a sua medida. E eu trabalhei com o ABE, que é a exclusividade dentro da Daslu, que é uma grande marca em São Paulo. A gente fez vários vestidos, a gente fez 2 ou 3 coleções para a Daslu, e uma das coleções a gente acabou também participando do Rio Fashion Week com o Walter Rodrigues, que é um grande estilista da moda, o Walter, que é incrível. Né? A técnica que a gente usava era interessante, Acílio, porque é isso, falando no industrial, quando a gente fala industrial, a gente fala da técnica. Ou a gente fala da técnica, ou a gente fala da máquina, né? A máquina fazer por você, ou você fazer a sua técnica. Bem, o meu trabalho na totalidade é bem artesanal. Porém, eu consegui desenvolver um processo do artesanal para o eu chamo de semi-industrial, tá? Que você
toca em todas as suas peças ainda, antes de sair do seu escritório, do seu ateliê, você ainda tem a relação com todas elas, tá? Por mais que elas sejam uma tiragem industrial. A Gepeto é incrível, o padrão de qualidade dela é praticamente 95%, 100% de igualdade das peças, né? Só que onde fica esse 5% da Gepeto? Fica exatamente na exclusividade dela, que é os sapatos de madeira, né? As formas de madeira. Eu falei dos 5%, mas na verdade o charme deu os 95% da Gepeto são as formas de madeira dela, né? A ideia toda veio daí. Mas... E aí eu tive uma grande oportunidade em São Paulo. Antes de chamar a Gepeto, eu estava fazendo moda em São Paulo e finalizei, não consegui finalizar as faculdades, Acílio. Eu fiz 2 faculdades, como estava te falando, design industrial de produto, design industrial gráfico. Comecei na PUC do Rio e dei continuidade na Belas Artes em São Paulo. Porém, no final do curso na Belas Artes, eu tive a oportunidade de fazer um produto muito bacana, onde eu joguei ele no mercado, deu super certo, e a demanda foi boa, e eu tive de escolher, né? Na época eu tive de sair, montar meu escritório e ganhar dinheiro, né? Ou melhor, eu tive de colocar meu filho no mundo, meu primeiro filho no mundo. E é difícil empreender no Brasil, né? Principalmente nessa área, né? Quando se trata de design, de arte, ainda levado, não é um mercado ainda totalmente reconhecido, né? Bom, eu penso assim, né? A gente vê que não se tem uma... Não parece as pessoas... Não se vive, não se respira o design ainda. Não é como a Itália, por exemplo, né? A Itália já tem isso muito bem formatado, né? Isso é tanto do público quanto do mercado. Eles têm um mercado formado. A gente ainda está com esse mercado de formação. Então, acho que tem uma dificuldade ainda do público entender o que é isso, né? É uma coisa meio elite só, né? Parece que é um produto feito só para elite. E não é bem assim, né? Eu acho. Eu acho que o design está para todos, tá? Inclusive eu participei da Bienal de Design em 2015, que Design para Todos chamava-se, onde a gente explora o design tanto na vertente de entendimento pelas pessoas, quanto no valor de acesso para elas, né? O que eu estou querendo dizer? Como nós ainda estamos defasados perante a construção ideológica do design, né, o entendimento do design. As pessoas, o brasileiro ainda não respira o design. Eu chamo de não respirar. O que é? Você ainda não repara na sua poltrona, você ainda não repara na sua cadeira, mas o reparar não é comprar uma coisa nova, bacana numa loja descolada. Não. É você entender que ali tem um trabalho artesanal, talvez um material tecnológico, podendo ser sustentável ou não, né? Como a gente ainda não entende muito, não é intrínseco ao brasileiro isso ainda, né? A criação dele, a educação dele, então a gente sofre um pouco por isso, porque a formação do design no Brasil é muito boa, mas a receptividade disso já não é a mesma, não é o mesmo peso, né? Portanto, é difícil trabalhar com design no Brasil. Mas, referente a você colocar a moda como design, né? Porque moda é design, desenho, estilo, é atualidade, né? É tudo isso. É artístico, né? Arte. Tudo está dentro, tudo está conectado. A moda grita muito mais alto hoje do que o design de produto no Brasil. Porém, eu vejo um movimento muito bom no design brasileiro
dentro da área de produtos, dentro da área de mobiliário. Eu vejo uma vertente muito boa, eu vejo um caminho muito bom sendo traçado. Você tocou num assunto interessante que eu achei, né? Eu sempre traço esse paralelo moda e design, né? Design de produto, né? Que é o nosso caso. A moda resolveu essas questões muito rápido, né? Ela tem a alta costura, que é para poucos, e o prêt-à-porter, que é para muitos, né? São as criações de grandes designers para muitas pessoas. E eu acho que isso é um fato que ajudou a popularizar, né? É a própria popularização do produto em si, que eu acho que o design ainda não aprendeu isso, né? Eu brinco com os designers aqui que eles têm... Aí eu estou falando dos designers de produto que assinam coleções para indústrias e que mantêm um trabalho de ateliê, por assim dizer, né? Que eles estão começando a fazer isso muito. Então, você mantém uma... prêt-à-porter e alta costura, no final das contas, né? Só que isso é muito novo para o público em geral, né? A gente vê pelo cidadão comum, né? Se você fala o nome de um designer para o cidadão comum, poucas pessoas vão saber quem é. Nós do mercado conhecemos todo mundo, né? A gente consegue essa admiração como em qualquer outro mercado e tudo, né? Mas o cidadão comum não conhece, né? Não valoriza. Não é que não, eu acho que não é que não conhece, não aprende a valorizar, né? Não aprende, não é educado a entender o que é a profissão. Eu acho. É isso. É isso. Não é intrínseco à educação, né? Não é intrínseco na educação do ser brasileiro, né? Lá eles já respiram isso há muito tempo, né? A arquitetura lá é tombada, né? Edifícios e edifícios de tempos ainda estão vivos, né? E são prezados por todos. E a partir do momento que são prezados por todos, existe um entendimento o significado daquele conjunto de obras, né? Vamos lá falar então. É artístico a arquitetura, é artística a parte da moda, né? E tudo tem ligação, porque o material que se usa na moda também talvez seja o mesmo material que está em voga no design, onde também seja o mesmo pretexto que o arquiteto está usando. A atualidade está aí e hoje a internet e os meios de comunicação estão cada vez mais sucintos ao ponto de a gente conseguir enxergar esse paralelo todo dessas 3, 4, mulher, dessas várias profissões, né? Que se interligam, que se ligam. Eu acho que, na verdade, é um conjunto de várias coisas, né? Primeiro é o tempo. A gente é muito novo. Nós somos um país muito novo ainda em tudo, né? Eu vejo que aqui na Inglaterra, por exemplo, eles têm um departamento governamental para cuidar dos castelos do Reino Unido. Então, você tem uma base de dados onde tem um departamento que só cuida disso. Então, tem todos os castelos do Reino Unido catalogados, tem toda a informação que você precisar sobre qualquer castelo que você encontra nesse departamento. Então, tem um cuidado disso, de preservação e de promoção. Né? Existe uma promoção, uma preocupação, porque eles entendem que é um patrimônio deles. E com esse patrimônio eles conseguem fazer dinheiro com o turismo. Eles entenderam isso muito rápido. Né? Que é uma coisa que nós não entendemos. Eu digo pelo nosso artesanato. Né? Quantos anos o nosso artesanato foi desvalorizado? Né? Foi tratado de qualquer jeito. Quanto o brasileiro não tinha preconceito com o próprio artesanato há uns 10, 15 anos atrás? Né? Havia aquele preconceito com o artesanato. Né? Virou uma forma de arte menor, de certa forma, né? Mas até os artesãos, olha só que engraçado como é a virada das coisas. Não é uma virada, mas eu acho que é uma entrada. Até os artesãos hoje estão preocupados em transformar, de certa forma, a sua produção em semi-industrial. Você vai falar de Marcelo Rosenbaum, onde ele chega num convívio, né, numa sociedade de pessoas
lá no Amazonas, alguma coisa assim, onde ele entra, convive, experiencia e depois ele treina, né? Ele ensina a todos a técnica e mais do que isso, né? Ele não ensina só a técnica, ele ensina um padrão. Precisa, querendo ou não, precisa seguir um padrão para poder estar numa Tokstok, para você poder estar em algumas outras, né? Então, o artesanato, né? É o artesanato que foi deixado por muito tempo de lado. Graças a Deus não, graças a Marcelo Rosenbaum e vários outros, sim, graças a Deus, estão trazendo isso de memória de volta para a gente poder viver e reviver isso. Eu trago isso muito nas minhas peças, né? A Gepeto é uma coisa do passado, onde ontem mesmo uma pessoa entrou em contato comigo querendo adquirir uma Gepeto pelo WhatsApp. Depois eu deixo meu telefone aqui, tal. Mas aí ela imagina. As pessoas que entram em contato comigo, direto comigo, via Instagram, via WhatsApp, enfim, todas elas trazem uma história, quase todas trazem uma história particular sobre a intenção da compra, da aquisição da minha peça. Tá? A Gepeto, o meu trabalho é um pouco sustentável, ou eu trago à vida muita coisa do passado, né? Eu brinco com isso, tanto do passado quanto do descarte, né? Eu trago tanto do reuso, eu pego aquela coisa que já está descartada, já está lá do lado, meio sem ninguém dar muita importância, volto, trago isso para todo mundo de uma maneira lúdica, inclusive. O porquê do lúdico, aí eu posso contar um pouco mais para frente, mas você trazer na memória, as pessoas que voltam a falar comigo, elas contam um pouco por que elas estão adquirindo a minha peça. E aí, no caso, porque meu avô era sapateiro e eu lembro das formas de madeira da minha época de infância. Porque não sei o quê. E aí vai, né? As pessoas... eu adoro, como eu sou semi-artesanal, eu sou uma pessoa de verdade, eu não sou uma marca, eu não sou só uma marca. E aí, eu gosto de ter essa relação com as pessoas. Primeiro, eu gosto de ter relação com as minhas peças, gosto de ter relação com os meus materiais, né? E depois eu ainda tenho a exclusividade e a grandeza de ter a relação com os clientes. E aí é onde eles me trazem um feedback muito interessante, tanto da peça quanto uma intimidade dele. Porque, querendo ou não, é uma relação íntima que você tem com os objetos. Independente de qual seja ele de decoração, seja ele de uso, né? Ou seja ele, não sei. Portanto, é interessantíssimo quando você consegue tocar na pessoa, mesmo sendo um artesão, ou melhor, eu acho que o artesão tem muito mais isso do que uma indústria, né? O artesão vem do contato direto, de você comprar direto do artista, né? A gente está falando ainda em artista, porque hoje é um industrial. A gente sempre falou, a gente sempre fez no manual, desde a moda, a arquitetura, a gente desenhava na hora. Quebra um pouquinho mais aqui, tira essa linha daqui. Né? E o design também, a gente pouco tinha técnicas e padrões. Hoje a gente segue técnicas e padrões. Né? Para que as coisas possam... Você está falando bastante de processo, e eu sempre gosto de perguntar isso para os designers, né? Como é que é teu processo de criação, né? Passa pelo computador, é totalmente manual, é totalmente desenhado à mão. Eu sempre tenho muita curiosidade com os profissionais, né? Na hora da criação de uma peça. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns produtos seus, e aí você vai poder falar sobre cada uma especialmente, né? Porque o seu trabalho é muito interessante, você tem uma abordagem, você consegue transitar entre o industrial e o artesanal muito bem, né? Isso é difícil, porque ou o designer é só no artesanal, ou só na arte, ou só no industrial. É difícil ter um designer que consiga transitar entre as duas coisas, né? É difícil isso. Os que eu já entrevistei aqui, né? É difícil isso.
Obrigado, Acílio. Sim, é difícil sim. Eu já fui aquele menino, aquele moleque que fazia pulseirinha. Já fui aquele menino que fazia, não sei, fazia, né, vendia pedra. Eu já fui esse menino da feirinha de artesanato. Né? Como é que eu posso dizer? Perdão, me veio muita coisa na mente aqui agora. O artesão, eu me vejo como artesão, tá? Não me vejo com um designer industrial. Por mais que, no meu estudo, eu trago, sim, eu preciso pensar de forma industrial para poder ser rentável. Né? Apenas por isso. Precisa ser rentável para mim, porque a gente precisa botar comida na mesa. Mas, de forma simples e prática, acho que começa tudo pela mão, por uma ideia, por um estalo. Né? O meu processo criativo, eu vou dizer de novo isso, mas eu não tenho um processo criativo. Muitas vezes é um start, é um insight, muitas vezes sim, é um processo de desenho, de você estar rabiscando e errando e apagando, rabiscando e apagando. Muitas vezes é um redesign, onde você pega uma boa ideia e olha para ela e traz a sua linha, traz a sua personalidade para aquilo, né? Porque, querendo ou não, existem milhares de cadeiras. Então, eu vou fazer só mais uma. Eu vou tentar colocar a minha linha de design ali dentro. Porém, eu não gosto de criar mais um. O que eu quero dizer com isso? Eu tento, nós tentamos. É preciso. Tem muito lixo por aí. É preciso tentar colocar coisas no mundo onde se faça a diferença de alguma maneira para o homem e para o mundo. Né? A diferença para o homem ou para o mundo é o que vai trazer de benefício que as outras ainda não trazem. Né? Só sentar ou não, é um material bacana, é uma nova maneira de se sentar, ou uma nova maneira de se usar aquele objeto, né? Enfim, fazer mais um mais um. Mas é super difícil você entrar nessa onda, né? Você tentar fazer sempre ser diferente, o diferencial, sempre realmente ser inovador. É complicado. Mas é necessário, precisa buscar isso. O design não é só beleza. A gente está numa era onde a técnica e a velocidade das coisas, de evolução das coisas, da tecnologia, estão aí para todo mundo. Né? O semi-industrial é possível porque hoje você consegue comprar boas máquinas e instalar elas dentro da sua casa. Né? A minha oficina, meu ateliê é dentro da minha casa. Né? Não sei se dá para ver. Aqui, cadê? Aqui não. Aqui começa o meu ateliê. Legal. Homens trabalhando. Perdão, Cílio. Homens trabalhando, a placa. Exatamente, sempre. Aqui é 24 horas. Quando você trabalha em casa é complicado. Se você não trabalha, você dorme na sua mesa de trabalho e acorda em cima da sua oficina. É assim, sempre, Amém. todo dia. É bem assim. Mas voltando só um parênteses entre artesanato e o comercial industrial, eu prezo pelo fazer, pelo menos da relação do homem com o objeto a princípio na criação. Se ela vai só para o desenho, se ela vai para o 3D, se ela vai para o computador, né? O projeto pede. Eu gosto muito de treinar o produto. Quando eu falo treinar o produto, a gente fala em prototipar. Né? Estamos treinando o produto, a gente está vendo como é que ele funciona. Se ele vai dar conta, se ele não vai dar conta. Eu gosto de treinar pequeno. O que é treinar pequeno? Eu gosto de fazer miniaturas das minhas peças. Como? Porque eu faço maquetes. Maquete de uma mesa, maquete de uma luminária, maquete de uma
poltrona, cadeira, porque você erra pouco. O que é errar pouco? Bom, nós estamos numa sociedade de consumo onde o consumo está muito grande e está muito caro. Né? Você errar pouco é bom. Então, você errar pouco não, você errar pequeno. Porque você está... Diga, Silvio. Otimizar o processo, né? Otimizar o processo de alguma maneira. Você consegue ver na miniatura já a proporção das coisas, a relação entre materiais, se é, eu tento fazer o mais fiel possível, tá, as minhas miniaturas. Porque é isso, você realmente precisa de realidade. Né? Chega uma hora que você precisa da realidade, você precisa sair da ideia, você precisa sair do desenho e entrar na realidade, onde as pessoas vão realmente se tocar com aquilo. Então você precisa entender o toque, né? A sua relação com a peça do toque, o volume e a ergonomia, o tipo de uso, como vai ser usado, e depois, claro, a estética toda e se isso orna com o ambiente todo, né? Justamente. Eu queria que... A gente já falou um pouco aqui de processos, de tudo. Eu queria começar a mostrar as peças para você. Eu vou começar pela Gepeto, que é bem interessante, eu gosto bastante, atrai o olhar, né? E é diferente do que está no mercado, né? Muito diferente. É ótimo. Ó, eu já tirei um sorriso aqui, ó. Bem interessante. A Gepeto, nessa foto ela está na Dipot, tá? São as duas, a Mini Gepeto e a Gepeto Clássica. Eu tenho 2 tamanhos. Eu trabalhava com 3 tamanhos. Eu também trabalhava com um pezão. O pezão acima de 38, 39, o número. Né? Essa foto está numa loja em Ribeirão Preto de calçados masculino. Mais voltado para a área de agro, fazenda. Muito legal. É linda a loja, linda. Combinou super. Na Dipot, a Gepeto está incrível. Ela esteve por um tempo na vitrine, ela se mostrou toda lá. De vez em quando ela sai andando. ela se desloca ali pela vitrine. E é ótimo. Não, mas é sério. São histórias, cada um me conta uma história. A história de Gepeto, a Gepeto tem vida própria. Ela tem personalidade e vida própria. Dizem. E não é mentira minha, hein? Como que você chegou nessa ideia? Como é que nasceu isso aqui? Essa criatura lindíssima. Pra gente, eu já falei. Meio mistura com o Lampadino. Era Lampadino o nome do personagem? Lembra desse? Lampadinha. Lampadinha, né? Eu me lembro disso, criança. Que era aquele bonequinho de madeira com a cabeça de lâmpada. Exatamente. Do professor Pardal. Isso mesmo. É isso. Era uma mistura, né? É uma mistura. É uma mistura. Eu tive muita sorte na criação desse objeto, dessa luminária, da luminária Gepeto, onde eu consegui obter um resultado muito bom. Ela não saiu do papel, ela não saiu do computador, ela saiu de uma feirinha, ela saiu de uma feira de coisas antigas, né? Feira de antiguidades, aqui em São Paulo. Eu estou falando de Ribeirão Preto, mas na época eu morava em São Paulo. Saí de uma feira de antiguidades. Como assim? Bom, como todo designer, adora uma feirinha, adora coisa, adora treco. Eu fui visitar uma feirinha no final de semana, onde tinha uma banca, uma barraquinha, com muitas formas de sapato de madeira, que é da Gepeto, penduradas pela barraca. Pendurada. A hora que eu olho, dou de frente para a barraca está torta, de tanto peso que ela tem. Porque a forma de sapato, ela é pesada, ela é de madeira de lei, inclusive. E por sinal, só um detalhe,
é proibida a fabricação da forma em madeira. Hoje é só injetado, em plástico injetado. Tá? Então, as formas de madeira da Gepeto são relíquia. Não se faz mais. Eu ainda vou sofrer com isso. A minha produção é grande, minha produção é excelente, é incrível, mas eu tenho que correr muitas vezes atrás de repor o meu estoque dessas formas, desses pares de pezinhos, porque não se fabrica mais. Então eu recorro a Minas Gerais, recorro às fábricas antigas e desativadas de Franca, tem um pessoal bom também em São Paulo, e é complicado. Eu paro para pensar, e agora? E quando acabar tudo isso? Né? Bom, tomara que... Eu nunca calculei isso, mas deve ter muitas. Espero encontrar todas. Mas A peça foi criada eu quando? vou sofrer, Acílio. Perdão, Acílio, não ouvi? A peça foi criada quando? Quando você criou essa peça? 2011. Elas são seriadas, numeradas? Como é que é isso? Ou você não está pensando nisso, por exemplo? Já pensei sim, nunca fiz seriada, tá? Eu digo Sim, é uma boa para a gente poder... Perdão. Porque vai chegar um momento que você não vai ter esse material mais, né? É um material escasso, de certa forma, entre aspas, né? Exatamente, realmente. Se você for buscar a originalidade da criação, sim, é um material escasso, né? Que deve ter muito no Brasil e por aí, com certeza, mas não é o caso. Onde eu já me deparo com essa situação ao ponto de me questionar e indagar qual vai ser a solução daqui a um tempo, né? Eu prezo ainda pela essa originalidade da peça. O formato humanoide da peça não é o que chama atenção. Eu acho que o que chama atenção realmente são os pezinhos, né? Aquilo traz a memória toda e é perceptível onde você vê, né? Você olha, a cabeça você conhece, o corpinho mais ou menos, mas o pezinho você nunca viu em cima de uma luminária, ou melhor, embaixo de uma luminária, né? Sorte a minha trazer, vou brincar agora um pouco com uma parábola aí, ela traz a nossa imagem e semelhança. É por isso, talvez, que nós gostamos bastante da Gepeto. Ela se parece conosco, né? Tudo que se parece com a gente é mais fácil de a gente gostar. E tem outra também vertente dessa ideia. Nós gostamos muito mais das coisas menores do que das maiores. Quando a gente vê um golden, um cachorro golden, né? Um labrador golden, é muito mais bonitinho ele pequeno. Justamente. Exatamente. E aí eu sofro já nessa atualidade, apesar de eu ter muitos pares ainda para se fazer, eu sofro já com isso, onde eu paro para pensar qual vai ser o futuro da Gepeto. Um dia que eu ou acabar, ou resolver cessar a produção da Gepeto com os antigos pares de originais sapatos, como é que eu vou fazer? Bom, eu já brinquei. Minha particularidade dentro do design, da criação do design, é estudos e técnicas. Eu já tirei molde de sapatos de madeira e fiz eles em resina, fiz eles em concreto, né? Já usinei eles em uma CNC, uma Halter. Então, uma máquina, é possível se fazer uma forma de pé, uma forma de sapato numa máquina, porém, você já pensou, olha o valor que tem esses pezinhos. Como é que foi feito esses pezinhos de madeira? Foi feito por um artesão, um marceneiro, com uma mão muito boa, porque cada um foi feito manualmente. Certa parte é máquina, mas no final é mão. Só que você faz o pé direito. Beleza, você faz um dos pés, o pé direito. Agora, fazer idêntico o pé esquerdo, aí é complicado. Tem que ser idêntico, né? Então, é incrível
É incrível esse objeto, porque é uma relíquia. Eu não acho mais esses marceneiros, essas pessoas que fabricavam antigamente essas formas. Primeiro que eles já têm desuso há 20 a 30 anos de mercado. Eles não são fabricados há 20 a 30 anos. Nossa, Portanto, o cara que fazia isso, se ele tinha 30 anos, hoje ele tem 60, né? Então não se acha mais esse cara. justamente. Tem que achar, é difícil de achar essa mão de obra, né? Esse artesão. Muito. O rococó que nós tínhamos na arquitetura também foi se. Né, você não se acha mais essa mão de obra. Onde você tinha formas de gesso, formas de concreto para se fazer na estética do rococó no Brasil, em Minas Gerais. Você vai falar de Aleijadinho, vai falar de um monte de gente, né? É incrível. Então, cadê essa mão de obra? Hoje a gente está substituindo elas por uma máquina. Né? Justamente. É valioso? Talvez o futuro seja valioso, né, para essas, mas não sei. De repente reproduzir em outra madeira, né? Em outro tipo de madeira, de repente. A produção pode ser em qualquer material. O que eu prezo é pela mão do homem, né? Onde entrou a mão do homem um dia, hoje não mais vai entrar. Eu tentei, eu já fiz várias formas de sapato na minha mão, né? Eu estudei, eu brinco bastante. Então eu pego um tijolinho de madeira, esculpo ele pela minha mão e chego no resultado final. Falo por experiência própria que o pé direito é ótimo. Reproduzir o pé esquerdo identicamente é bem difícil. Eu imagino, imagino. E aí você deu de cara com essa banca de sapato, e aí de onde que surgiu a ideia? Quando foi que você falou, Toda torta, vou colocar, exatamente. vou colocar uma lâmpada nesse negócio? Como é que foi? Vou colocar uma lâmpada nesse negócio. Rapaz, eu vou te falar que eu zerei a banca do rapaz. Eu comprei todas as formas de madeira. A banca ficou leve. Ficou ótimo. E Mas, como é que pois é, meu avô, falecido, avô Eliseu, grandíssimo avô Eliseu, incrível, uma pessoa genial, ele que me inseriu na marcenaria quando pequeno, batendo prego em árvore. Ele me deu um prego, me deu uma marreta e eu saía pregando em qualquer lugar. Bom, meu avô, ele... Como você desenvolveu a GP? Ele era marceneiro e ele fazia, ele participava das vendas dos produtos dele, também fazia artesanalmente e ele vendia na Praça da República em São Paulo. Praça da olha, República, que há muito tempo atrás, há mais de 25 anos. Ele fazia tanto as peças em madeira, vou falar em carrinho de rolemã, que é uma coisa que não se faz mais. Pode ser feito industrialmente, mas não se faz mais. É muito complicado. Não é complicado, não. Eu não sei por que não se faz, mas é incrível, né? é, Esses objetos que não se faz mais, que são vertentes artesanais. É tão artesanal que as pessoas nem prezam mais, né? Como chama aquele negócio de andar de pé? Patinete. Não. é. Perna de pau. Perna de pau. Você lembra de perna de pau, Acílio? Lembro. Então, há quanto tempo você não anda numa perna de pau? Como surgiu a GP? Ai, há quanto tempo eu não vejo, né? Que é coisa de. Não Ah, é? nessas escolas de circo, né? Que a gente vê as pessoas aprendendo a andar. Porque é uma arte Exato. circense. Mas é uma arte circense, mas é um brinquedo. Sempre foi um brinquedo. É. Né? E não se acha mais, é complicado, é difícil achar isso no mercado. Bom, a GP foi produzida a partir dessa história onde eu comprei as GPs e a banca torta. Os pezinhos da GP, ele tem uma particularidade que, ao fazer um sapato na indústria, o sapato feito na indústria é em cima dessa forma isso,
Perfeito. Obrigado, Cílio. O sapato na indústria, o seu sapato hoje que você está usando agora no seu pé, foi feito em cima dessa forma de madeira. Essa forma de madeira, ela é fixada numa máquina, numa bancada, essa peça. Então, cada pé é fixado individualmente na máquina e o seu sapato é costurado em cima dessa forma, né? Então, a conexão de fixar esse sapato na máquina é um furinho. E como furinho, a gente adora. A gente coloca... Eu tinha umas hastes dessa na época. Eu criei ela dentro do meu apartamento. Eu tinha umas hastes dessa na época, onde o furinho pediu para encaixar alguma coisa ali. A hora que eu coloquei uma haste dessa, eu coloquei a outra também, né? E aí eu fui brincar com ela, né? Uma e outra, um pezinho e outro. Brincando com o pezinho, falei, poxa, como todo brasileiro, isso dá samba. Eu acho que aí tem samba. E a criação foi a partir daí, de uma brincadeira. Falando da perna de pau e falando do carrinho de rolemã, tá aí. Nasceu brincando, né? Olha, que interessante. Bem interessante. O acaso, né? Obrigado, é o acaso. Será que é o acaso? Eu acho que é o acaso, sim, porque não sei se você estava na hora pensando em criar um produto. Você estava fazendo alguma pesquisa na hora de material? Não, Você tá... mas as minhas... Não, eu não pesquisava nada na época, foi só um passeio, mas eu fui educado para isso, né? Eu fui educado para ter essa visão perante as coisas. Nós olhamos, nós designers criativos, olha diferentemente para os objetos, né? A gente, por olhar diferente, a gente, desde pequeno, eu fui treinado a isso. E quando eu chego numa situação dessa, de criação por brincadeira, é porque é muito intrínseco a mim a criatividade, né? A criação. Tá bom. Desculpa. Tá bom. Vou. Pode falar. Perdão, Acílio. Não, nós dois aqui fomos comunicados. Eu estou recebendo aqui no meu... A gente tem que rir, né, cara? Bom, esse projeto é muito leve. A gente procura ter muita leveza e muito... sem compromisso, né? Então, o ao vivo sempre acontece essas coisas. Enfim. É a cidade, né? É a cidade pulsante. Não, a gente ia para o estúdio e ficava sempre isolado num aquário. Tem essa possibilidade, mas eu não quero. Né? É isso. Dessa espontaneidade do produto surgir, né? Porque eu fiquei curioso de saber, até porque os seus outros produtos, que eu estava olhando, e aí eu vou passar para outro produto agora, continuar na parte das luminárias, porque eu achei muito interessante, que é a luminária a ovo, né? A ovo. Que é muito interessante, por conta do material, por conta do colorido. Eu lembro que quando a gente estava começando a conversar, eu achei que era um outro material, né? Depois que eu entender o que era, que é caixa de ovo. O material é papel, polpa de papel reciclado. Pois é, né? E é uma coisa que tem tanto no mercado, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que surgiu essa ideia? É por isso que eu estou te perguntando da questão da pesquisa, né? Que você hoje tem arte. E quando eu vi a primeira vez, sem olhar muito, quando a gente olha a primeira vez, parece... lembra essas peças feitas em impressora 3D. Até você ler e entender, ver. Mas, a princípio, quando você olha a primeira imagem colorida, você fala assim, é algo impresso em impressora 3D. E não é. Você está fazendo o caminho inverso que todo mundo faz. Né? E, na verdade,
Com certeza, Cílio. Na verdade, é antagônico a isso, né? É, justamente, né? Bom, mantém essa imagem aí. Olha só, olha como a gente conseguiu chegar do artesanal para o industrial numa perfeição, né? Numa qualidade muito boa. O formato dela é um ovo, um ovo, né? É, é, o material é papel feito pela mão do homem, não tem máquina nenhuma que foi usada aí. Essas peças foram feitas à mão, tá? Num processo totalmente artesanal ou semi-industrial, tá? E ela mantém um padrão de qualidade em todas elas, um padrão de igualdade, de qualidade. Aí, ó, essas são as 3 polpas de papel. Você pega, eu pego a caixinha do ovo, a caixa do ovo, de 12 ovos, eu pego a caixa do ovo. Essas caixas têm cores, né? Às vezes são verdes, às vezes são rosa, lilás, às vezes são cruas, né? Eu pego a própria caixa do ovo e a cor dela, eu seleciono a cor e trituro o papel. Trituro, seja ele em qualquer mixer, seja ele num liquidificador, seja num mixer, exatamente. Tritura esse papel com água, um pouco de cola e um pouco de um produto para não estragar a materialidade, tá? Totalmente artesanal, muito simples, porém, na verdade, essa talvez seja, Cílio, a minha primeira técnica que eu aprendi dentro da arte. Foi quando eu estudava na infância, pré-escola, escolinha ainda, né? Essa técnica é infantil, é mais simples. Então a técnica talvez seja uma das mais simples, não seja a mais fácil de se trabalhar, mas a técnica é muito simples de se fazer a materialidade. Agora, trabalhar com ela é outra história, e o papel, que é a coisa também, como você mesmo disse, que tem muito por aí. Então eu usei uma técnica muito simples com um material muito óbvio. Além do material ser muito óbvio, o nome e o formato dela também são, né, são muito óbvios. O que é o nome e porquê dos dois. Quando a gente... Perdão, Acílio, desculpa. É autoexplicativo, né? Assim, de certa forma. Se nós fôssemos realmente, se nós tivéssemos uma relação muito boa, o brasileiro com o design, a visão rápida é essa. Você tem o material que vem a caixa do ovo. Se o material vem da caixa do ovo, nada mais justo eu mostrar para o público de onde vem esse material. Eu posso mostrar ele só pelo seu material, eu posso mostrar ele pela sua identidade, ou melhor, pelo seu design, pelo seu desenho, ou eu posso mostrar também de onde vem pelo seu nome. Então, quando você conhece a luminária a ovo, você conhece pelo seu formato, depois você sabe que, obviamente, o formato é o seu nome, mas talvez você não saiba que o seu nome é a origem do material. Justamente. Porque quando você fala ovo, você tem essa dúvida, você olha para o produto e vê o nome, você remete ao formato, mas nunca ao material que foi feito. Exatamente. A gente remete ao formato, mas não chega ao material. E como você mesmo, talvez você não conheça a ovo presencialmente, pessoalmente, mas pessoalmente, Acílio, eu posso te dar como feedback, também não é difícil você descobrir. Ela é tão bem feita que é difícil você descobrir que é papel. Muitas pessoas, eu em exposições, em inaugurações de loja, as pessoas, os visitantes das inaugurações das lojas, chegavam até mim me perguntando qual era o material, porque a princípio não tinha ali escrito, então todo mundo ficava falando, gente, que material é esse? Que é papel, né? A coisa mais simples do mundo. Mas é incrível, né? É leve, é divertida a luminária, ela tem esse vazado, esse elemento vazado no meio dela. Então, como é que você... A questão toda, eu acho que a mágica toda dessa peça tá no material, o design ser
óbvio, mas ele é rebuscado porque ele traz essa parte aberta no meio do seu objeto, onde essa parte aberta, falando de uma estrutura de papel que é super delicada, ela ainda segura uma cúpula de vidro embaixo, que seria a gema, né? O material precioso da luminária, onde se ilumina. Né? Exatamente. Então você tem os arcos laterais feitos de papel, a cúpula de vidro que é pesada, tá? Só que um papel sustentando algo pesado com um elemento vazado no objeto. Né? É muito bonito, muito fluido. A energia dela é toda embutida, você não vê os fios, e aí você ainda se pergunta, cadê o fio? Como é que essa lâmpada aqui embaixo é conectada, se liga? Justamente. E não dá, como eu não vi a peça de perto, né? Pelo menos nessa parte da iluminada, ela parece cerâmica. Parece a textura de cerâmica. Né? Justamente. É bom essa brincadeira, né? De enganar o olhar, né? Eu acho interessante. E quando a gente faz estudos, assim, quando a gente estuda uma peça, ou melhor, eu quero fazer uma luminária. Então a gente vai estudar formatos mercadológicos, né, do mercado todo, e vai estudar também o material. Muitas vezes nas nossas pesquisas, nós não conseguimos identificar qual é o material. E aí a gente cria na nossa cabeça que material é esse. Você, por exemplo, identificou a ovo como talvez pudesse ser em cerâmica. Né? O meu primeiro e ela pede. era que fosse impressora 3D, que fosse resina. Depois eu olhei mais sim, um pouco, eu vi que era cerâmica. Eu só descobri que era caixa de ovo depois que eu li. Eu tive que ler, entender. Né? Aí é a curiosidade. Mas Legal. você não acha um pouco que isso é essa questão que distancia o design das pessoas? Né? Porque às vezes as pessoas olham para as coisas e não a gente que tem esse olhar curioso, né? A gente tem um olhar curioso, a gente olha para as coisas e quer descobrir do que elas são feitas, né? A gente tem isso. A gente toca, coloca a mão e vê e tá, enfim, a gente tem essa curiosidade. Mas a pessoa comum não. Então, as pessoas às vezes olham e não conseguem perceber isso. E aí entra uma coisa, o discurso, né? Minha professora de arte contemporânea falava isso. O que legitima a arte é o discurso. Só quem pode fazer isso é o artista, né? Quando a gente olha uma obra de arte, a gente não pode dizer, a não ser que seja um crítico de arte que estudou aquilo exaustivamente, você não pode dizer por que aquilo foi feito, né? Nem os críticos conseguem dizer por que aquilo foi feito. Tá aí a Mona Lisa anos e ninguém sabe se é ele, se não é, se é uma mulher, se era um autorretrato do próprio pintor, ninguém sabe, ninguém consegue desvendar isso, né? E eu acho que tem um pouco disso, né, no design, você não acha? Acho porque a tecnologia hoje está bem evoluída ao ponto de você não saber a produção, a estética do material, a partir da tecnologia hoje super avançada, um papel já não parece mais papel. Acaba aparecendo outras coisas, pela qualidade da finesse que uma máquina pode trazer. Né? Ela consegue chegar num resultado bem interessante. Né? Só que ela não consegue fazer uma coisa. A máquina não consegue fazer uma coisa. Ou às vezes ela faz. Ela não consegue fazer o defeito. Né? E você, como falou da cerâmica, a cerâmica no Japão, ela é prezada manualmente, ou melhor, ela é requintada por ser manualmente feita, pelo fato de existir erro em cada peça. Ela é o que é simplesmente pelo erro feito ali. Porque se fosse a mesma peça feita numa máquina, não teria o mesmo valor. As pessoas foram educadas, as pessoas percebem, as pessoas olham para isso. Né? Elas identificam isso. Como o tapete oriental, né? O tapete oriental é mais valioso quando ele tem um defeito. É a prova maior de que ele é um tapete feito à mão. Né? Essas pequenas falhas que ele tem
É que ele é um... E olha só que engraçado, né? Como é que uma falha pode ser valiosa? Você falou de cerâmica japonesa, só te cortando um pouquinho, a gente tem que lembrar da técnica do Tsung, né? Que é reparar cerâmicas porcelanas quebradas e cerâmicas quebradas com ouro, um fio de ouro, né? Exaltar o quebrado, as cicatrizes, né? Que é uma coisa muito que eles fazem muito, né? É, é, acho que a mentira nunca foi uma boa saída. Mas felizmente eu fiz a Gepeto, que era um grande mentiroso esse Pinóquio, hein? Mas sim, a gente hoje é importante o erro, né? E você visualizar o erro é curioso o erro. Por que, que uma peça tão bela, tão bonita, ainda é possível de ter um erro? Por quê? Ou melhor, não é um erro, né? Vamos dizer que não é um erro. Vamos dizer que são particularidades, características do material, característica da fabricação, característica da técnica, característica até do desenho, do estilo do desenho. Tudo pede uma requintalidade, tudo pede como fazer uma dificuldade que talvez a mão humana não esteja preparada. O cérebro está capacitado para se pensar, mas não estamos aptos para se produzir. Justo. Eu queria começar a mostrar o seu mobiliário agora, que eu acho bem interessante. Queria mostrar primeiro essa peça aqui, interessante. Muito legal. Muito legal. Construção A mesa São Paulo. Essa é a trapézio, mesa trapézio. da trapézio. Essa é a trapézio. Tem essa. Eu brinquei. Eu consegui achar uma técnica na física, né? Nós chamamos dos vetores. Você trava a estrutura toda, no caso dessa peça, é travada com um cinto de segurança. Né? Você abre a peça, ela vem como uma pasta, ela vem plana. E aí, ela vem plana, exatamente. Ela vem plana. Então vamos supor, você sai da loja com uma pasta embaixo do braço. Chega numa praça pública, chega na sua casa, chega no seu quintal, chega na sua sala, você abre a pasta e estrutura ela toda com um cabo de aço, ou com uma fivela de cinto de segurança, ou com uma corda. Eu inventei uma situação de um sistema. Né? Isso chama-se sistema. Por quê? As peças precisam ser unidas de tal maneira que elas mesmas se comportem, né? Elas mesmas se estruturam. Não tem cola, só tem um eixo, né, e um parafuso nessa peça. Ela não tem descarte, por quê? Pensa só, ela é plana. Como uma peça plana, ela tem a sua tábua da mesa, né? A sua, como chama isso? O tampo. A tábua da mesa, enfim. O desenho da tábua forma o desenho da mesa, e o desenho externo à tábua é o que forma os pés dela. Olha, vamos lá. Então, você consegue segurar um pouco assim? Obrigado. Só um segundo. Na direita, onde a gente tem a mesa em pé, os pés estão por trás dela. Na parte da esquerda, onde a mesa está aberta, os pezinhos, onde se estruturam para baixo, se você voltar eles à posição original na mesa, formando uma posição de prancha ou de pasta, ele é resultado do corte da mesa. Tá? Ele é resultado do corte da mesa. Pode voltar, Cílio. Deixa eu falar com você. Obrigado. O que acontece? Não tem descarte. Eu utilizei o mesmo corte para dar o design nela, quanto para dar o design do pé. Tá? O único descarte que tem ela tem um furo, onde seria uma pega, como se fosse uma... Como chama isso?
Aqui, ó. Para segurar. Do McDonald's, como chama? Aparador, bandeja. Bandeja. Ela é uma bandeja, exatamente. Ela só tem esse furo como bandeja, tá? Para fazer ela bandeja. Esse é a única peça como descarte. Exato, obrigado, Acílio. Perfeito. É o único pedacinho de madeira que eu descarto. O resto é tudo utilizado. Então, é um design inteligente, né? Onde você pensa de forma industrial, porque elas vão ser replicadas muitas vezes. Você também pensa no descarte, ou melhor, no valor do material que você usa. Você começa a dar valor para aquilo, né? Você precisa saber o quanto custa, e o quanto custa o seu resto, né? O seu dejeto, o seu refúgio. Porque aquele refúgio, muitas vezes na indústria, se não é reutilizado, ele é vendido, né? Então, ele é importante. Você pensa desde o útil ao inútil. É engraçado, né? É incrível. Saber quanto isso vai custar para a natureza, né? Tem que ter essa preocupação. Essa preocupação é importante. Muita gente não pensa nisso, né? Não tem essa... E você tocou num ponto interessante. Você estava falando sobre embalagem, né? Essa mesa não vem embalada, justamente por ter essa característica? Foi pensado dessa forma? Foi. Ela foi pensada dessa maneira. Hoje existem grandes marcas, Tok-Tok, onde trabalham com peças montáveis ou desmontáveis. Você pode comprar ela desmontada ou você pode contratar o serviço de montagem dentro da sua casa, né? Sim. Então, sim, ela foi projetada para esse tipo de público, esse tipo de cliente, que facilita tanto no transporte, né, na logística de transporte, na logística de estoque, né, de armazenamento, e na praticidade de uma pessoa poder levar isso para sua casa, ela mesma montar, ela mesma desmontar quando necessário, se preciso, e ela montar em qualquer outro lugar. Qualquer ambiente. Muito legal. Né? Muito legal. É muito essa muito preocupação. obrigado. Aí tem a Sampa. Essa é a Sampa, usa o mesmo sistema. Vamos lá. Por que Sampa? Pessoal, se der para ver, se conseguir analisar, a prancha dela é um formato do desenho do estado de São Paulo, tá? Aquele desenho do passarinho, né? O carioca é aquele cara que tem o desenho da calçada de Copacabana, né? Sim. Nós, paulistanos, a gente tem o desenho do passarinho. E isso está calçadas. presente em São Paulo, né? Esse desenho. Para quem não conhece São Paulo, isso está presente nos calçamentos das ruas de São Paulo, tem esse desenho, né? Exatamente, em preto e branco. Em preto e branco, né? Dando realmente atenção para o desenho da coisa, né? É muito legal. Bom, enfim, essa mesinha Sampa, ela foi, eu lancei ela na data de aniversário de São Paulo, se eu não me engano, há 10 anos atrás. Ela foi lançada na data de São Paulo, de aniversário dele. Ela traz o mesmo sistema da física de travamento das pernas com a superfície da mesa, só que ao invés de utilizar o cinto de segurança, eu utilizo um cabo de aço muito discreto e consistente ao conceito do produto, né? Quando você fala em São Paulo, você traz linhas retas, linhas oblíquas ou linhas agudas, com muitas pontas e materiais pesados. Eu gostaria de ter feito ela em concreto, tá? Mas no caso seria muito pesado, então eu trouxe mais o estilo de São Paulo na linha do design e nos detalhes de fabricação dele, né? É aí que eu mostro São Paulo. O preto, ele é uma prancha, uma fórmica texturada, tá? Igual ao padrão das calçadas de São Paulo. É muito bonito. Esse projeto é bem legal. É bem bonito, bem bonito. Parabéns. É bacana ver essa sua preocupação, né, com o produto desde da concepção até o ponto de venda e como é que o cliente vai montar. E isso é muito interessante. Isso é o design de verdade, né? Tem que ser pensado dessa forma, né? Da ponta a ponta, né? Da ponta a ponta. Você pensa desde a criação
ao último momento dessa peça ser entregue ao seu destinatário, ao seu cliente. Então você pensa da criação à embalagem e ao descarte, se é que é necessário o descarte. Por que, Acílio, eu pergunto isso? Se é que é necessário o descarte. Vou levantar aqui uma bandeira, da qual eu tenho buscado isso dentro do meu trabalho, onde a embalagem, no final, você ainda mostrar para o seu cliente que ela ainda pode ser reutilizada para alguma coisa. Então você comprou uma mesa, tal, não sei o quê, e aí a embalagem, se você dobrar, cortar e colar, ela ainda vira alguma coisa para colocar em cima da mesa, por exemplo. Tá? Dá para ser feito, cara. Isso é possível. Isso é possível. Num ponto bem interessante. Quando eu cheguei em São Paulo, um dos primeiros lugares que eu fui visitar foi a Faz Iluminação. Quando eles ainda nem tinham aquela loja grandona que era na Gabriel, né? Era uma lojinha menorzinha e tal. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei na loja, tinha uns aparadores feitos de caixas de madeira, usados na loja, né? Como expositores. E aquelas caixas eram as caixas de transporte dos produtos que eles vendiam. Que é tão bonito que dá para usar como móvel. Olha que interessante. Né? E a gente não sabia se aquilo era pensado pelo designer para ser daquela forma, ou se eles acabaram tirando partido disso. Né? Mas que interessante. Você utilizar a caixa como... Né? Como por que não, né? Ela é um objeto, antes do objeto aparecer para você, ela já é o seu objeto. Justamente. Aí é que está. Isso é genial, esse reaproveitamento, né? Artístico. Acho muito interessante. E eu acho que você tem essas características todas por conta da sua formação toda, né? Agora eu entendi muito essa formação de design gráfico, design, trabalhar na moda, então você acaba tendo muita confluência de tudo, né? E tocando nesse ponto, quem é que te inspira? Quem são os... Eu geralmente pergunto isso antes de mostrar os produtos, mas quem são as tuas inspirações? Tanto no design quanto na moda. Melina, bonitinha, chegando, sempre presente, obrigado. Melina, as inspirações... Assim, Super designer. Ela tem um projeto de reaproveitamento de... Reaproveitamento não, eles utilizam madeiras de cafezais centenários de São Paulo para fazer peças de design. Super bacana o trabalho dela. Melina Machado. É uma super designer de joias. Melina faz coisas belíssimas com diamantes. É a menina do milho. Pois falando em cafezal, Ribeirão Preto foi por muito tempo uma das capitais de cafezais no Brasil, né? Aqui é muito famoso por fazendas e fazendas de cafezais. Hoje é por cana, já foi por laranja também, né? E é um material incrível. Isso é legal ver esses projetos, né, de reaproveitamento. Inclusive, agora a Stella McCartney está fazendo bolsas com couro feito à base de cogumelos. É um não couro feito à base de cogumelos. É um negócio fabuloso, assim. Todas as coleções de bolsa delas agora vão ter esse não couro feito à base de cogumelo. Incrível, incrível. Deixa eu só mostrar para Então, no você. final... Esse aqui é o François Lesage, o bordador mais importante da alta costura mundial, esse senhor aqui. Ele faz todas as grandes coleções de alta costura e ele tem uma escola de bordado. Né? Todos os grandes estilistas usam os serviços desse moço aqui e ele é muito importante na alta costura mundial. Só uma parte, porque eu sempre toco no nome dele aqui, mas nunca mostrei a imagem dele. François Lesage. O mais importante de todos, assim, né? É o mestre dos mestres. Bom, continua. A gente estava falando. Eu estava te perguntando quais são suas inspirações, quem te inspira, por exemplo.
pode ser música. Eu sei que é difícil essa pergunta, mas a gente sempre tem, a gente que vive de arte, a gente tem muita referência, né? Mas tem sempre aquela referência que é aquela que está te atraindo naquele momento, né? Aquilo que está te chamando a atenção. Eu não sei se com você é assim, comigo é desse jeito. Tem coisas que te chamam a atenção naquele momento, né? E aí pode ser na música, na arte, na moda, né? De onde nasce as ideias, né? De onde nasce o que te inspira, onde nasce a inspiração de uma pessoa, né? Seja ela artisticamente ou seja ela em qualquer outro ambiente, né? Eu sou movido ao prazer das coisas, né? Eu preciso ter prazer, eu brinco, eu não consigo trabalhar, eu gosto de tentar, pelo menos. Eu brinco bastante com os materiais, eu brinco bastante com a minha criação, tá? Como eu disse, a GP não tem, por exemplo, não teve metodologia projetual, porém, ela é um produto completo. A ovo, vamos dizer, quem nasceu primeiro, o ovo ou o desenho, né? Como é que nasceu a inspiração da ovo? Poxa, estava eu visitando algumas lojas, vendo designers escandinavos, onde eles trazem já a técnica do papel reciclado, da polpa de papel reciclado, que na verdade nada mais, nada menos que a técnica de papel machê, né? O pessoal da Escandinávia já traz isso dentro do design deles e é intrínseco. A hora que eu vi uma peça de papel, eu vou entrar em outro detalhe que é muito legal. A hora que eu vi uma peça de papel foi inspirador para mim. Eu falei, Jesus, uma peça tão bonita, feita de um material tão simples. Porque a gente vai falar em requintado em ouro, requintado em, sei lá, madeira nobre, tal. Poxa, eu pelo menos enxergo dessa maneira. Eu tento requintar da melhor maneira possível o meu papel dentro da minha luminária ovo. Né? Que foi a luminária que eu ganhei prêmio, né, Acílio? Querendo ou não, ela também foi reconhecida pelo mercado. Né? Ela ganhou 2 prêmios. Tá? Um dos melhores prêmios do design consagrados, que é o prêmio Museu da Casa Brasileira. Né? Ela foi consagrada no setor de iluminação, onde ela concorreu com o Fernando Prado, por exemplo, que é da Lumine, uma das melhores lojas de design de iluminação de São Paulo até do país. Né? Poxa, tá concorrendo ou tá ganhando com um rapaz desse é incrível. Né? Ainda mais falando que estamos ali com papel. Né? Ele deve ter uma equipe imensa e a gente brincando de papel. Né? E é brincando mesmo. Eu tive, então, a inspiração nos designers escandinavos, na criação, por exemplo, da ovo, mas né, é uma coisa básica, que a gente não para muito para dar valor. E o que acontece com a ovo? Perdão, só um minuto, Acílio, só um minuto, tá? Perdão. Desculpa, perdão, Acílio. Sem problema. A Ovo que ganhou 2 prêmios, que foi o Museu da Casa Brasileira e o Prêmio Design Brasil. Tá? O Museu da Casa Brasileira, eu acho que ele é mais famoso por consagrar pessoas na genialidade do design em si, tanto esteticamente, quanto nas soluções. Agora, o Prêmio Design Brasil, Ideia Brasil, ele premia mais o pessoal da indústria, tá? Designers incríveis, sensacionais. Brastemp, Fiat, premia vários outros tipos de setores da indústria do design. Né? Mal sabia o pessoal do Museu da Casa Brasileira que as minhas peças eram feitas semi-artesanalmente. Elas eram feitas uma a uma. Ou melhor, uma peça da luminária ovo, a peça em papel é replicada numa luminária, são replicadas 2 vezes, tá? Frente e costas. Ou melhor, frente e frente, tá? São 2 frentes.
não é uma peça única. Então eu tenho uma peça moldada de um lado, a mesma peça, na mesma cor, no mesmo molde, moldada do outro, elas se encaixam, né? E aí eu dou acabamento, que é o acabamento do fio, acabamento de união das peças e acabamento de esconder o fio. Aí que vem a magia, aí que vem o estudo do design, aí que vem o carinho, né? Aí que vem todo o tratamento que você enxerga sobre o seu produto. E muitas vezes você só consegue ver isso no tete-a-tete, no manual, né, na prática, do que o projetar. Né? O projetar resolve muita coisa. Ele economiza bastante também, o projetar, mas o criar, né, as primeiras. Mas, querendo ou não, o ao vivo, né, é imprescindível. A energia, a troca de energia, a troca de informação de ambos ali, né? Justo, Bom, justo. Eu queria ver com você. Bom, a gente. Eu queria que você falasse agora. A gente já falou das suas peças, já falou do teu processo criativo, né? E tudo. Onde é que a gente encontra os seus produtos? Vamos fazer o teu comercial agora. A hora de fazer o comercial é agora. Né? Onde é que a gente encontra, por exemplo? A Gepeto está na Lipot, né? Que é uma grande o marca. pessoal liga para esse número, nananã. Não. Sim. Tem algumas peças minhas na Dipot, em São Paulo, que é uma grande marca, uma grande loja. Ela é consagrada dentro do design, né? Eu chamo ela, eu vejo ela como uma vitrine do Brasil para o mundo, né? Ela realmente, se você vai falar em design brasileiro, você tem que passar pela Dipot, né? Então, para mim é uma honra estar lá dentro. Sempre foi um sonho e a gente chegou lá, né, cara? A gente chega lá, graças a Deus. É incrível, Você está com os bons. E tanto na Dipot, que é uma loja super bacana, quanto você vai encontrar em sites da Fubá, tá? Fubá com 2bs.com.br. Você vai encontrar algumas lojas no Nordeste, Centro-Oeste do Brasil. Em Ribeirão Preto você vai encontrar diretamente comigo. A pessoa pode ir E direto com você pelo teu Instagram. pode. Pessoal, meu Instagram é facinho, meu nome, rapidinho ali. Pessoal, entre em contato pela mensagem. É só pedir, a gente divide em várias vezes. Rafael com PH, né? Rafael com Rafael PH, com PH. Rafael, underline, Acardo, que é meu sobrenome, Acardo com 2Cs, que é italiano, e mais um underline, designer, né? O Rafael é designer. Então, Rafael com PH, underline, Acardo com 2Cs, underline, design. Maravilha. Ó, O quê? E tem o teu site também, né? A imagem parou. A imagem parou. Tá recuperando. Ih, a bateria dele acabou. Gente, lamentavelmente a bateria do Rafael acabou. Ele estava dando aqui as considerações finais dele. Deixa eu ver se eu consigo entrar de novo. Peraí. Vamos entrar pelo. Olha os decornautas aí. Meninos, bem-vindos. Saudade de vocês. Sem problema. Isso é normal. Senhor, hoje tá, isso é uma loucura, hein? É criação pura na hora, stand-up. Não, é normal. Isso, o ao vivo, eu gosto desse ao vivo, na verdade, eu acho interessante. Eu estava falando para o nosso público aqui que você estava finalizando, né? Dando os seus créditos e falando sobre onde encontrar suas peças, né? Que bom que você voltou. Bom, eu queria te agradecer. Obrigado.
a simpatia, a disponibilidade, a paciência, que você teve que ter muita paciência hoje, né? Imagino. E toda essa simpatia e os produtos, né? A gente fica muito feliz de ver os bons profissionais no mercado. Hoje a gente está, o Área Live 60, a gente está fazendo 60 lives hoje, e mês que vem a gente faz um ano de projeto. Então vai ser bem bacana. Parabéns, Acílio. E já estamos fechando as parcerias para o ano que vem. Então, ano que vem a gente vai ter muita gente Legal. aqui participando e vindo falar com a gente e mostrar as histórias, né? Mostrar cada história cada história bonita dessas, cada história é uma história, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, todos os designers que passaram por aqui, os formadores de opinião, os industriais, que são importantes, os lojistas, porque o nosso intuito é sempre mostrar o mercado de design e desmistificar esse mercado para as pessoas, né? Para que as pessoas vejam e comecem a entender que tem designers por detrás do design, essa é a palavra, né? Tem pessoas que movimentam essa pena para que essa história seja escrita, isso é muito importante. Então, eu só tenho a agradecer a você. Quer deixar uma mensagem final para os nossos internautas? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Acílio, tá? Você é um querido. Foi ótimo. As nossas conversas sempre rendem bons papos, né? Vamos prezar mais pelo design brasileiro, vamos tentar respirar e entender um pouco isso melhor, né? Não só o design, como artesanato, né? Também é isso, eu acho que está cada vez mais em voga em relação a isso, está cada vez mais misturado o design com o artesão, e tem que ser assim mesmo, não precisa ter denominação e nem separação das coisas, tem oportunidade para todo mundo, né? Querendo ou não, todo mundo começa pequeno, né? Ninguém nasce sabendo, e a gente precisa realmente errar para aprender, crescer, a gente vai chegar lá, todo mundo junto. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o caminho se faz entre o alvo e a seta. A gente tem que lançar a flecha para que a coisa seja feita, né? Obrigado, boa noite. Você pode desconectar aí que eu vou finalizar com o público. Obrigado, boa Obrigado a noite. você. Bom final de semana, bom final de ano para todos aí. Obrigado pela oportunidade, tamo junto. Um forte abraço, Acílio. Obrigado, bem-vindo sempre. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Pode conectar aí. Conversei com o Rafael Acardo, designer super bacana, trabalho lindíssimo. Sugiro que vocês vão conhecer o trabalho dele, que é bem bonito, bem interessante. Semana que vem, o professor Hideko Roma estará aqui comigo, falando sobre cerâmica, sobre tradição japonesa. A gente vai falar bastante. Ela é uma fera nesse assunto. Eu agradeço vocês, obrigado pela paciência. A live de hoje teve um monte de problema técnico, mas a gente conseguiu fazer e foi muito bacana. Espero vocês semana que vem. Final de semana vai ter um especial sobre Glasgow, não percam. Talvez eu vou transmitir ao vivo de lá, tá bom? E eu agradeço vocês. Até semana que vem. Site Área, acesse, assista, ouça essa ideia. Até semana que vem. Obrigado.